Numa noite quente de agosto, um objeto brilhante cortou o céu da Inglaterra, caindo nas proximidades de uma pequena cidade do interior. Curiosas, as pessoas daquele local foram procurar o que tinha restado do que eles pensavam ser um meteoro, mas eles não imaginavam o horror que eles iam encontrar dentro daquela nave alienígena que tinha acabado de cair perto da cidade deles. Aquelas pessoas não sabiam ainda que aquele seria o início de uma era de desespero e morte. É assim que começa o livro A Guerra dos Mundos que eu vou falar aqui hoje. Ele já chega chutando o pau da barraca. Então, se você não quer perder o que eu vou falar sobre esse livro, continua comigo nesse vídeo. Oi, eu sou o Andrew Moss, sou um escritor, e esse aqui é o meu canal onde eu falo tudo sobre livros e terror. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas impressões sobre o livro A Guerra dos Mundos. Vou contar tudo que eu achei dele, tudo que eu senti lendo ele, que foi bastante coisa. Nossa, foi muita coisa mesmo. Pensa num livro que me aterrorizou, foi esse A Guerra dos Mundos. E recentemente a gente teve uma onda de OVNIs aí surgindo em vários países, nos Estados Unidos, teve também na China e em outros lugares. E por mais que eu ache que não se trate de OVNI de verdade, que seja só uma coisa assim de um país abatendo o balão meteorológico do outro, mas isso tudo fez com que eu sentisse vontade de ler coisas sobre OVNIs, sobre ETs, sobre esse tipo de assunto. Acabou que eu fiquei inspirado com essa história toda e comprei um monte de livro que fala de invasão alienígena aqui na Terra. E parando pra pensar, eu descobri que eu nunca tinha lido uma história desse tipo, apesar de já ter lido várias coisas de terror e também de ficção científica, mas eu nunca tinha lido sobre invasão alienígena. Por isso eu fui procurar alguns livros e eu achei 5 livros sobre esse assunto que são bem diferentes um do outro. Se eu conseguir, se eu tiver tempo, eu vou fazer também resenha dos outros livros aqui. Eu comprei o Aniquilação, comprei também Invasores de Corpos. Então são histórias bem bacanas para trazer aqui no canal e eu espero ter tempo para fazer isso. E podem aguardar que eu vou trazer com certeza vários especiais de OVNIs aqui no canal, vários casos reais que eu estou pesquisando aí, já estou até gravando vídeo também. E logo tá saindo aqui no canal. Agora eu vou falar sobre ele, que é um dos maiores clássicos da ficção científica de todos os tempos, que é A Guerra dos Mundos. Esse livro que já foi adaptado para o cinema e também que já teve várias edições, então eu acho que vocês devem conhecer, já devem saber sobre a história. Eu assisti o filme quando eu tinha uns 14 anos, então eu não lembro muita coisa dele, não lembro mais se ele é bom, eu vou até voltar a assistir, vou assistir de novo. Ainda mais agora que eu tô com a história fresca na minha cabeça, então eu posso comparar, o livro com o filme e ver qual dos dois é melhor. Então hoje eu vou falar sobre esse livrinho aqui, eu já tô aqui com o meu livro físico para poder ler também, caso eu esqueça alguma coisa, que às vezes eu esqueço. E também para mostrar, porque eu achei bem bonita essa edição da editora Excelsior, que é capa dura, mas apesar disso eu não achei ela muito cara na Amazon. Não sei se ela tava em promoção, mas eu comprei logo. E eu gostei bastante, ele tem algumas ilustrações aqui dentro que eu acho que ajudam a melhorar a experiência da leitura. Achei bem feito o acabamento dele, eu gostei das páginas amareladas, gostei de tudo. Então agora bora para a história em si. Tudo começa na Inglaterra numa noite quente de agosto, quando um meteoro cai do céu numa pequena cidade chamada Woking. Na verdade, esse objeto brilhante cai do céu nas redondezas da cidade. No dia seguinte, as pessoas começam a ir atrás dos restos daquilo que eles achavam ser um meteoro, só que eles se deparam com uma coisa metálica redonda ali, tipo uma esfera. E a partir daí eles começam a perceber a estranheza da situação toda, porque se fosse um meteoro seria uma rocha sem formato, toda irregular e não uma esfera perfeita. Enquanto as pessoas estão lá olhando ao redor daquele objeto, eles começam a ouvir barulhos como se fosse de batidas lá dentro. Então eles começam a se desesperar, percebendo que aquilo na verdade era uma nave e que tinham seres vivos ali dentro. Algumas das pessoas que estavam ali ao redor até sentem alguma compaixão ali pelas criaturas, porque o objeto estava muito quente, então eles pensaram que eles poderiam estar agonizando lá dentro. E eles ficam desesperados, tentando ajudar, tentando abrir o objeto de alguma forma, mas eles não conseguem, até porque é uma tecnologia que eles não entendem. Só que o que acontece em seguida é que uma tampa, meio que uma tampa em cima do objeto, uma tampa gigante, começa a se desenroscar e aí ela acaba caindo. Nesse momento é a primeira vez que eles têm contato com aquelas criaturas, e a primeira coisa que eles veem sair dali é uns tentáculos, como se fossem os tentáculos daquelas criaturas saindo da nave, assim, se balançando para fora. E logo eles viram que eram os seres de corpos flácidos e que eles andavam com muita dificuldade, e aí o autor vai explicando lá que talvez isso aconteça por causa da diferença de gravidade da Terra para Marte, já que os seres são de Marte,
Então esses alienígenas ficam lá balançando os braços e tentando se arrastar para longe da nave deles. E as pessoas com um pouco de medo acabam saindo de perto e acabam indo embora também. Algumas vão embora enquanto outras vão aparecendo. As horas vão se passando e esses seres começam a construir mais máquinas lá ao redor da nave deles. E é aí que surge o problema, porque a primeira coisa que essa máquina faz quando ela está pronta e quando ela está ligada é atirar um laser na pessoa. E esse laser faz com que as pessoas desapareçam, com que elas sejam desintegradas. O que sobra é só um monte de carne e cheiro de churrasco. Na verdade, essa é uma cena bem horrível porque o protagonista tá lá nesse momento e ele acaba vendo um amigo dele ser desintegrado junto com outras pessoas que estavam lá nesse grupo. E aquela coisa não para por aí, ela começa a disparar o laser em todo mundo que tá ali ao redor e vai matando todo mundo. As pessoas começam a entrar em desespero, saírem correndo e vão pisoteando umas às outras. E nesse momento o protagonista também entra em desespero, sai correndo, com medo de que aquele laser acerte ele só consegue pensar naquilo. Tanto que a mente dele meio que entra em pane e ele só acorda depois de muito tempo jogado ali numa rua e sem saber onde é que ele estava. Depois de tudo isso, ele começa a explicar para a mulher dele qual é a situação real com aquelas naves e com aqueles alienígenas, porque até então as pessoas só tinham espalhado rumores e ninguém sabia de verdade o que estava acontecendo. Ela fica muito preocupada, como é de se imaginar, né? E eles começam a pensar no que eles vão fazer a partir dali, como é que vão vencer aqueles alienígenas. Passam algumas horas e parece que a situação está controlada, mas na verdade os ETs só estavam esperando, só estavam construindo mais máquinas para poder matar mais gente. Então, a partir dessa situação toda, alguns soldados chegam na cidade com tanques, com armas, para tentar impedir que esses alienígenas se espalhem. Mas, como vocês devem estar pensando, era muito difícil conter aquelas criaturas, porque a tecnologia delas era muito avançada. Então, os soldados chegavam lá com armas para atirar neles, e aí as criaturas passavam laser neles e matavam todo mundo na mesma hora. Chega um momento em que as criaturas começam a acertar o laser na cidade, que ficava lá próximo, que é a cidade onde o protagonista mora, e as casas eram pulverizadas, destruídas. Eles só ouviram um grande barulho, então eles perceberam que eram os lasers que eles tinham que fugir dali na mesma hora. Então o protagonista não perde tempo, ele pega a esposa e também a empregada e ele aluga um cabriolé. Um cabriolé, eu nem sei dizer o que é isso, eu acho que é tipo uma carroça, mas ele aluga esse transporte e eles vão embora da cidade. Outros lugares por onde eles passam estão numa situação normal, então as pessoas não sabem o que está acontecendo ou então elas não acreditam quando eles contam. Por isso eles decidem não falar para a maioria das pessoas com quem eles encontram no caminho. Eles chegam lá na cidade de Leatherhead, onde tinham os primos da esposa dele. Ele deixa ela na casa dos primos, passa uma noite lá e depois volta para entregar o cabriolé que ele tinha emprestado, que ele tinha alugado. Olha só que motivo besta, né? Se fosse eu, nunca ia voltar lá para entregar esse troço. Nesse retorno dele é quando as coisas ficam mais feias ainda, porque mesmo antes dele chegar na cidade, ele já encontra com uma daquelas máquinas que tem o laser, que atira o laser. No desespero para não ser visto, ele acaba fazendo uma curva muito fechada e derrubando o cabriolé no chão, que se quebra todo e o cavalo acaba morrendo no mesmo instante. Ferido e ainda sem chão com aquela situação toda, ele vai andando pelo resto do caminho, só que ele decide agora ir pelo meio das árvores para não ser visto pelas máquinas, que agora já estavam espalhadas por ali e por outras cidades também. Nessa caminhada dele, ele encontra um corpo de um homem que foi arremessado contra uma cerca e está com o pescoço quebrado. E ainda vai o caminho todo morrendo de medo de encontrar com uma das máquinas. Então essa é uma parte bem tensa da história. Ele consegue voltar para casa dele. Quando chega lá tem algumas casas destruídas ao redor e as pessoas desapareceram, a maioria delas. Nesse momento que ele está na casa dele, ele vê um homem pular a cerca para tentar invadir. Então ele chama esse homem para dentro de casa e esse homem era um soldado que estava ali lutando contra aquelas criaturas. E esse homem traz informações para ele. Ele diz que os alienígenas acabaram matando todo o pessoal do exército, dizimaram todo mundo e eles estavam enviando mais gente, mas eles não sabiam como conter as criaturas. Essa que era a verdade. No dia seguinte, o protagonista resolve ir embora dali para reencontrar com a esposa dele lá na cidade de Leatherhead. Só que no caminho dele vão acontecendo
tantas coisas, tanta desgraça que vai atrasando ele cada vez mais e colocando ele mais distante dessa cidade onde a esposa dele tá. E nisso as máquinas vão se espalhando para outras cidades e onde elas chegam, elas vão tocando terror lá sobre as pessoas. Elas vão matando quem elas encontram pela frente, destruindo as casas e botando fogo em tudo. Então isso faz com que as pessoas fujam da cidade quando uma dessas criaturas chega por lá, o que provoca um grande êxodo na população da Inglaterra, porque as máquinas vão se espalhando e as pessoas vão saindo das grandes cidades para se esconder no mato ou em outros lugares que ainda não foram afetados. Em determinado momento, os alienígenas chegam lá em Londres e aí que é um pandemônio mesmo, porque a maioria da população vivia lá. Essa parte de Londres é narrada pelo irmão do personagem principal, que também não tem nome. Eu acho que nenhum dos personagens principais tem nome, só pessoas assim secundárias que acabam morrendo são as que têm nome. Então, esse irmão dele, que tá lá em Londres, que mora em Londres, ele relata o que acontece quando os alienígenas estão prestes a chegar e quando eles chegam lá. Ele vai relatando todo o terror que se espalha sobre a cidade e também o que as pessoas fazem, para onde que elas fogem, né? Essa é uma parte que eu gostei muito porque a gente até então estava vendo só o que estava acontecendo no interior do país e agora a gente estava de olho também nos acontecimentos lá da capital. Eu acho que eu já falei o suficiente sobre a história, então agora bora passar aos próximos tópicos desse vídeo. Uma coisa que eu tô doido para falar é sobre os temas que são abordados, e são muitos temas bem importantes, bem relevantes, principalmente para aquela época que o livro foi publicado, que foi em 1897, e inclusive é uma coisa assim que eu acho muito interessante de pensar, que em 1800 e tanto um autor tenha pensado em toda essa tecnologia de alienígenas com laser e também outra arma que eles usavam para matar era um gás venenoso. Além disso, eles tinham também essas máquinas que eles usavam para se locomover e para atirar nas pessoas. É muito estranho pensar que um autor tenha criado tudo isso em 1897, quando não existia a maioria das tecnologias que a gente tem hoje. O cara alugou um cabriolé que eu não sei nem o que é, porque naquela época nem existia carro ainda. E sabe, é muito interessante pensar que isso tudo saiu da mente dele numa época em que tecnologia era uma coisa muito limitada. Dá pra ver que ele estava realmente muito à frente de seu tempo pensando nessas coisas todas. Além disso, falando ainda nesse tópico da tecnologia, outra coisa que ajudou as criaturas a se espalharem mais rápido e a dominarem os seres humanos mais rápido foi que não existia meios de comunicação naquela época. Não existia TV, não existia internet, não existia nem rádio. Então as informações eram passadas de maneira muito devagar de uma cidade para outra. Eles só tinham o jornal impresso para divulgar informações e era um meio muito mais devagar. Além disso, para as pessoas viajarem também de uma cidade para outra demorava muito se tivesse que ir nesses transportes. Acho que o mais rápido que existia naquela época era o trem. E devia ser caro também, não era para todo mundo. Então essa falta de tecnologia, na minha opinião, acabou ajudando esses extraterrestres a dominarem mais fácil os seres humanos. Outro tópico importante que esse livro traz é o colonialismo europeu, que tinha acontecido ali nos séculos anteriores e que era uma coisa que estava sendo muito falada naquela época, porque a Oceania tinha sido descoberta há pouco tempo, então aconteceu o que sempre acontece. Os povos lá da Europa chegaram na Oceania e acabaram com os povos originários de lá. Tanto que esse personagem principal cita isso, tem uma parte que ele fala assim, como nós podemos recriminar os marcianos pelo que eles estão fazendo com a espécie humana quando nós fomos lá e exterminamos os aborígenes da Austrália. Então esse é um pensamento que volta e meia está ali nas ideias do livro. E ele explora muito bem esse tema, colocando essa situação toda do livro, que é o choque entre duas sociedades de tecnologias muito diferentes. Aliás, de tecnologias em níveis muito desiguais, uma sociedade sendo muito mais avançada tecnologicamente do que a outra. E a conclusão que a gente chega com relação a esse assunto é que a sociedade de tecnologia mais avançada sempre vai acabar dominando a outra que tem a tecnologia menos avançada. A gente já teve vários exemplos disso na vida real, como quando os europeus chegaram aqui e acabaram com os povos originários daqui, trazendo destruição, doenças, morte e também roubando as riquezas daqui, né? Isso já aconteceu em inúmeros outros momentos da história do ser humano, então a gente sabe que é uma coisa que acontece mesmo. Além disso, um outro tema que o autor cita por alto, mas que ele fala também no livro, é do extermínio que o ser humano provoca em outras espécies de animais. Tanto que ele faz uma comparação, às vezes, ele nos compara, nós os seres humanos, que nós seríamos como ratos ou como formigas para esses seres que vieram de Marte. O que ele quis dizer com isso é que nós seríamos tão insignificantes a ponto deles não ligarem pra gente e matarem a
gente por puro prazer, ou então que nós seríamos como ratos, que nós seríamos pragas que eles deveriam exterminar mesmo. Essa é uma outra visão que eu achei interessante de ter colocado no livro, e esse é um assunto que continua muito atual, porque hoje em dia a gente ainda discute muito a forma como a gente trata outras espécies, os animais, e ele até cita algumas espécies que foram extintas pelo ser humano, só para dar um exemplo, né? Também outro tema que nós podemos encontrar nesse livro é a rapidez com que que ele chama de tecido social se desfaz diante de uma guerra ou de uma catástrofe. E essa é uma análise muito legal que o protagonista estava fazendo no livro, porque ele vai vendo as coisas acontecendo, né, e vai vendo a rapidez com que a catástrofe se espalha e também a rapidez com que os serviços param de funcionar. Por exemplo, tem uma parte lá que ele está numa cidade e as pessoas estão fugindo, elas estão entrando em trens e também estão entrando em barcos. Só que mesmo isso acontecendo alguns dias depois da chegada da primeira nave, as pessoas já estavam tão desesperadas que elas estavam se empurrando para entrar nesses transportes para conseguir fugir e também se pisoteando. Elas estavam ali já no meio caminho ali para a selvageria. Outros assuntos também tratados no livro que são bem interessantes é a reação do ser humano a algumas constatações que vieram junto com os alienígenas. Por exemplo, qual é a reação do ser humano ao descobrir que não está sozinho no universo, que ao ter essa constatação de que existe uma outra raça e que ela é inteligente o suficiente para vir para o nosso planeta. As reações são muito variadas, como a gente pode ver, tem pessoas que sentem medo, tem pessoas que ficam desesperadas, tem pessoas que gostariam de descobrir isso, na verdade. Tem outras pessoas que, se ouvissem falar de alienígenas chegando na Terra, iam fazer graça, iam fazer piada e não iam acreditar. Uma coisa bem interessante de ler. E outra coisa também é a reação do ser humano ao descobrir que não é mais a espécie dominante no planeta. E isso é uma coisa que feriria muito o ego do ser humano, que se acha, né? Porque manda no planeta, porque pode subjugar outras espécies. E, um pouco além disso, descobrir que não é mais o topo da cadeia alimentar, né? Porque chega uma parte em que eles descobrem que esses alienígenas se alimentam do sangue dos humanos. Alguém se dá conta que aquelas máquinas andam com um cesto na parte de trás dela, onde elas capturam as pessoas e prendem ali dentro. E aí eles descobrem mais tarde que é para elas retirarem todo o sangue das pessoas para alimentar aquelas criaturas. Então isso é uma outra coisa assim bem assustadora da gente imaginar que de repente surgiu um novo predador que vai caçar e se alimentar da gente, e a partir de agora a gente vai ter que se esconder como os ratos se escondem. É uma coisa muito interessante de pensar a espécie humana sobre essa outra perspectiva. Agora, falando um pouco sobre a minha opinião sobre o livro, eu achei muito bom, eu me senti assim, muito aterrorizado, principalmente na primeira metade, que mostrava as máquinas e os alienígenas se espalhando por várias cidades e a destruição que eles causavam. Eu achei muito aterrorizante e entrei naquela atmosfera de um jeito que, quando eu parava de ler o livro, era estranho para mim pensar que a realidade lá fora, que na realidade estava tudo normal. Era estranho porque na minha cabeça estava acontecendo toda aquela destruição e aí era como se estivesse acontecendo na vida real mesmo, de tão imerso que eu estava no livro. E isso é uma coisa muito bacana quando o autor consegue puxar a gente para dentro da história dessa forma. Então só isso para mim já vale dar a nota mais alta para ele, mas não que eu não tenha críticas a ele, porque eu achei que o personagem principal ele era muito vago às vezes. Ele estava vivendo aquela situação, mas ele não falava sobre o passado dele, ele não tinha muitas informações sobre ele ou sobre a esposa dele, sobre ninguém, na verdade. Os personagens eram um pouco rasos assim nesse sentido. Outra coisa que me incomodou foi que ele deixou a esposa dele naquela cidade, não é a parte do tempo ele não pensava assim nela. Ele se preocupava às vezes, mas eu acho assim que foi insuficiente. Eu ficava incomodado com isso às vezes, dele não pensar tanto nela, só querer fugir e tal e se esconder. E isso foi uma coisa que me incomodou um pouco, mas não a ponto de eu desgostar do livro. Eu acho que é isso que eu posso falar. Os pontos fortes desse livro são a atmosfera dele, que é bem feita, né, bem criada, e a criatividade do autor, que foi muito à frente de seu tempo. E os pontos fracos ficam por conta desse mau desenvolvimento dos personagens e também das relações entre eles. Essa história também ficou muito famosa porque ela foi adaptada para o cinema e o cara lá foi interpretado pelo
porra, como é o nome dele? Pelo Tom Cruise. Esse foi um filme que saiu em 2005 e eu só assisti naquela época, eu não lembro se ele é bom, vou até reassistir. E outra coisa que deixou essa história famosa foi que ela foi adaptada pro rádio, se eu não me engano, em 1938, pelo Orson Welles. E no começo da transmissão, as pessoas acabaram acreditando que aquele ataque alienígena estava acontecendo de verdade, o que gerou desespero na população. Foi uma coisa bem doida pra época, faltou uma informação ali, né? Isso fez com que a popularidade dessa história aumentasse ainda mais, né? Bom, esse foi o assunto que eu tinha para falar nesse encontro com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like e também se inscreve no canal para ver mais vídeos como esse. E é isso, até o próximo encontro e tchau. Ah, e se você quiser continuar comigo, é só assistir um dos vídeos que eu vou deixar aqui em cima.